Nosso texto de capa de hoje. E eu quero hoje orientar as pessoas, todos aqueles que nos acompanham, sobre os cuidados que devem ter ao adquirir imóveis, ao comprar imóveis. Terrenos, casas, sítios, fazendas, não interessa o tipo de imóvel, se imóvel na planta, se imóvel já construído, né? Eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho de cuidado, porque dinheiro está muito difícil e ninguém está afim de perder dinheiro. Então, normalmente, quando as pessoas vão comprar um imóvel, elas costumam dar um sinal e depois complementam o restante desse valor. Caso as pessoas desistam do contrato, se no contrato contiver uma cláusula chamada uma garantia de arras, tá? O que é isso? Seria ali uma penalidade, a gente chama de arras penitenciais, que são, na verdade, como se fosse uma multa. Então, a pessoa perde aquilo que ela deu de entrada, aquilo que ela pagou a título de sinal de pagamento, tá? Então, muito cuidado com isso. Se você vai comprar um imóvel e você está dando sinal para segurar o negócio e o restante você vai financiar através da Caixa Econômica Federal ou qualquer outro banco privado, ou vai levantar o seu FGTS para complementar essa compra e venda. O que acontece? Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você acaba não preenchendo os requisitos necessários para o levantamento do saldo da conta vinculada do FGTS. E aí você não consegue pagar o restante da compra, né? O restante do preço que você tinha combinado. Como é que faz? Você já pagou o corretor, você já deu o sinal. Então, se você estiver nessa situação, você peça para colocar no contrato que o corretor somente será pago após o pagamento integral, após o levantamento do FGTS ou do financiamento, e esse valor inicial será devolvido para você. De repente você pode até pagar uma multa, alguma coisa assim, mas alguma coisa leve. Ou então você não aceita o negócio, você vai comprar outro imóvel, que para você seja mais interessante, né? Que tenha aí melhores condições de negócio. Porque realmente não é justo. Você não consegue complementar e você ainda acaba perdendo o valor que pagou para o corretor, perdendo o valor que você pagou a título de sinal. Então, vamos ter cuidado com isso, ok? Mas se isso já aconteceu com você, procure aí os seus direitos, né? Sempre através de um advogado da sua confiança, ou se você não tiver condições de pagar um advogado, a defensoria está aí para isso, onde existem advogados pagos pelo Estado, existem estagiários que trabalham com esses procuradores, né? Então, é muito interessante. E antes que você pague alguma coisa a título de sinal, a título de preço total do imóvel, você precisa tomar cuidado com os documentos que são necessários para lhe trazer a segurança que você precisa para estar entregando o seu dinheiro. Por quê? Olha só, o vendedor, ele tem que fornecer para você alguns documentos, como os documentos pessoais, os documentos, por exemplo, a certidão de casamento ou de nascimento. Por quê? Se for de casamento, você vai verificar vamos dizer assim, qual o regime de bens que ele é casado com a esposa. Se ele não é casado, ele tem que te fornecer a certidão de nascimento. E também por quê? Porque se ele for interditado, porque é possível, às vezes a pessoa parece ser normal, mas ela é interditada, porque ela é perdulária, ou seja, ela gasta além do que ela pode. Então a família acaba interditando por esse motivo. Se ele é interditado, ele não pode fazer o negócio, esse negócio vai ser nulo. Então, peça sempre a certidão de casamento ou a certidão de nascimento da pessoa se ela não for casada. Se ela morar em união estável, não tem problema, então ela é solteira, então você vai pedir a certidão de nascimento. Aí ele é divorciado e mora em união estável, peça a certidão de casamento averbada com o divórcio, porque tem que saber se realmente é divorciado, é só separado, ou é só separado de fato, então você tem que saber
o que é que está acontecendo na vida de quem está te vendendo o imóvel. Além disso, é importante que a pessoa forneça algumas certidões, como por exemplo, certidões negativas de protesto. Essa pessoa vai buscar as certidões aí no local do imóvel e no local de onde ela mora. Então você tem que saber a residência dela, tem que te entregar um comprovante de residência, uma conta de luz, por exemplo, né, ou de internet, o telefone, alguma coisa que comprove que ela mora naquele endereço. Então ela vai te fornecer certidões não só da localidade do imóvel onde ela está te vendendo, mas também de onde ela mora. Certidões negativas de protestos, certidões negativas de ações judiciais na esfera estadual, federal e trabalhista. Olha só, nas 3 justiças você vai pedir para ela te fornecer certidões negativas de ações judiciais contra ela. Na Justiça Federal, na Justiça Estadual e na Justiça Trabalhista. Por que isso? Porque se tiver algum tipo de execução correndo contra essa pessoa, de repente ela não pode vender esse imóvel no curso de uma execução que configura fraude à execução. E esse negócio depois pode ser anulado, o juiz vai e anula, e aí você acaba perdendo o seu dinheiro, ok? Porque esse imóvel, ele vai ser destinado ao pagamento da dívida que ele tinha. Então o credor dele pode pedir anulação do negócio, tá bom? Com relação ao imóvel, também é importante que você exija algumas certidões. Por exemplo, a principal, uma certidão atualizada da matrícula do imóvel. Por quê? Porque nessa matrícula, se tiver alguma penhora desse imóvel, vai estar constando lá. Se tiver alguma verbação de qualquer situação, vai estar constando lá, por exemplo, um contrato de compra e venda, que ele já tenha vendido esse imóvel para outra pessoa, então vai estar constando. Então você sempre tem que pedir essa certidão de ônus reais e, vamos dizer assim, a certidão negativa, a certidão atualizada da matrícula do imóvel e uma certidão de ônus reais, isso do imóvel. Além disso, você tem que saber se esse imóvel não tem dívidas. Então, por exemplo, se é um imóvel num condomínio, horizontal ou vertical, você tem que exigir da pessoa que ela te forneça uma certidão negativa do condomínio. Por quê? O condomínio é uma dívida que a gente fala propter rem, ou seja, ela acompanha o imóvel. Então, o condomínio não vai cobrar dele. Se ele vendeu o imóvel para você, ele vendeu a dívida junto. Vai junto com o imóvel essa dívida. Então, é importante que você busque a certidão negativa de condomínio. E também a certidão negativa de pagamento de IPTU, porque todos os tributos também acompanham. E às vezes o pagamento do IPTU não foi feito, tem até execução em andamento, né? Execução fiscal. Você tem que tomar cuidado com tudo isso, tá bom? Então, assim, isso é no mínimo, ok? Lógico que existem outros negócios que exigem até um cuidado maior e outros documentos. Mas se você tomar esse cuidado, você já vai estar aí resguardado e vai estar resguardando o seu rico dinheirinho, tá bom?